Bom dia de novo, galera. Eu vou estar fazendo alguns exercícios aqui da lista de MRU do professor Alexandre. E se o vídeo estiver ficando muito extenso, eu vou fazer em duas partes. O primeiro exercício que eu vou fazer é o 18 da lista de MRU. O exercício 18, vocês podem acompanhar aí, ele fala o seguinte: um automóvel desloca-se com velocidade escalar média de 80 km por hora durante os primeiros 45 minutos de uma viagem de 1 hora e com velocidade escalar média de 60 km por hora durante o tempo restante. A velocidade escalar média do automóvel nessa viagem em km por hora foi igual a... Eu sugiro a vocês, que eu fazia muito no começo, quando eu não tinha facilidade de entender o exercício, é fazer um desenho. Então o que ele fala aqui? Que ele fez uma viagem, certo? Que o automóvel fez uma viagem, ele fala na primeira parte e duas partes. Segunda parte. Na primeira parte, que é essa daqui, ele fala que é a primeira parte, ele fala que o automóvel estava com uma velocidade escalar média de 80 km por hora. E na segunda parte, que é essa daqui, o automóvel fez uma velocidade de 60 km por hora. E ele fala também, ele dá aqui no exercício para nós, que na primeira parte foi 45 minutos. E que na segunda parte, e que a viagem, ele fala na verdade que a viagem inteira foi 1 hora. E na primeira parte foi 45 minutos, logo na segunda parte foi 15 minutos. Então agora o que eu faço? Eu fazendo o desenho, ele pede o quê? Ele pede a velocidade escalar do automóvel na viagem inteira. Ou seja, ele quer saber a velocidade na viagem inteira. Lembrando que ele não nos dá distância. Não fala nada de distância no exercício. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é... A primeira coisa que eu costumo fazer depois de desenhar, é separar, dividir. Vamos lá, eu faço assim, ó. Na primeira parte, vou dar uma recapitulada aqui. Como ele pede no exercício a velocidade média do automóvel na viagem inteira, ele quer saber o que? A velocidade média. E o que eu vi no vídeo anterior é o quê? Que quando ele pede a velocidade média, ele quer saber o quê? Delta S por delta T. Ele não fala nada de projeção, então a fórmula que eu vou usar é basicamente essa daqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou separar as partes da viagem. Na primeira parte da viagem, eu coloco o quê? Velocidade média, delta S e delta T. Na primeira parte da viagem, velocidade média é 80 km por hora. O delta S, na primeira parte, ele não fala de quanto é que é. Então eu vou chamar de S1, que é uma distância. E o meu delta T, ele fala que é de 45 minutos. Agora, tem uma coisa muito importante. Quando a gente trabalha com a velocidade em km por hora, nós temos que trabalhar com o tempo também em km por hora. Não podemos trabalhar com o tempo também em quilômetros. O tempo também em horas. Não podemos trabalhar com o tempo em minutos. E aqui está em minutos, nós vamos converter para hora. Para converter minutos para hora, é só dividir por 60, que vai dar igual a 1/4 de hora, 45 minutos. Agora eu vou fazer o quê? A segunda parte da viagem. Na segunda parte da viagem eu vou colocar lá as mesmas coisas, velocidade média, delta S e delta T. A velocidade média da segunda parte da viagem é 60 km por hora. O delta S ele não dá. E o que eu posso analisar aqui, que eu acho que é bacana vocês tentarem entender? Se ele faz a uma velocidade aqui a um certo tempo, e aqui outra velocidade e outro tempo, eu acredito que a distância que eles percorreram seja diferente. Então eu vou chamar aqui de S2. E o delta T nessa outra parte são 15 minutos. Como eu estou trabalhando em km por hora, preciso transformar o tempo em hora. Então 15 minutos dividido por 60... é igual a 1/4 de hora.
E eu vou corrigir aqui, ó, do outro lado aqui. Eu falei que é 1/4 de hora, mas na verdade 45 dividido por 60 são 3/4 de hora. Agora vamos lá. E o que ele me pede? Ele pede o quê? No problema, a velocidade média da viagem inteira. Então ele quer saber a velocidade média da primeira parte junto com a segunda parte. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer agora, ó, da primeira parte mais a segunda parte. Eu quero saber a velocidade média da primeira parte mais a segunda parte. O ΔS da primeira parte mais a segunda parte é o quê? A distância da primeira mais a segunda. Então é S1 mais S2. S1 mais S2. E o meu ΔT também é o tempo da primeira parte com a segunda parte. A primeira parte foi 3/4 de hora, a segunda parte 1/4 de hora, dando um total de 1 hora. Vamos lá, galera, eu dei uma pausa aqui, vamos retomar. Então agora o que eu vou fazer no exercício? Eu vou começar a achar as coisas que eu não tenho. Por exemplo, o S1, o S2, colocar aqui para poder achar a velocidade média. Vamos lá. Na primeira parte, como é que eu acho o ΔS, que é o S1? Usando a fórmula. ΔS é igual a Vm vezes ΔT. Essas fórmulas que eu passei no vídeo anterior. ΔS é quem? Meu S1. S1 é igual a velocidade média. Quem é a velocidade média? 80. E quem que é meu ΔT? 3/4. 80 vezes 3/4. Então, logo, meu S1 é igual a... Deixa eu calcular na calculadora aqui. 80 vezes 3/4 é igual a 60. Então, meu S1 são 60 quilômetros. Agora, vamos lá achar o da segunda parte, o ΔS da segunda parte, que é o meu S2. ΔS é igual a velocidade média vezes ΔT. Meu ΔS eu estou chamando de S2. Velocidade média da segunda parte são 60 km por hora, vezes 1/4 de hora, que é meu ΔT. E 60 vezes 1/4 é igual a 15 quilômetros. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó. Eu vou só fazer aqui porque tem um pouco mais de espaço, ó. Primeira mais a segunda parte. A velocidade média é a que eu quero saber. O ΔS é S1 mais S2. Quem que é S1? 60 km. Então vou colocar 60 mais S2, que é 15 km. Que é 15 km. Não preciso nem colocar o quilômetros. Então, logo, meu ΔS é 60 mais 15 km, é 75 km. E o ΔT da viagem inteira, que eu já tinha achado aqui em cima, é 1 hora. E eu quero saber o que? A velocidade média. E a fórmula da velocidade média é: velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. ΔS é 75, que é 1. ΔS é igual a 75 km e meu tempo é 1 hora. Então eu vou dividir ΔS por ΔT. 75 dividido por 1 hora, 75 dividido por 1 é igual a 75. Então minha velocidade média é 75 km por hora. Esse é o resultado desse exercício 18. Agora vamos lá, vamos fazer mais um parecido com esse. Eu tô vendo que o vídeo tá ficando bem extenso. No próximo eu vou fazer mais um da fórmula velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, e no próximo eu uso a fórmula do sorvete, no próximo vídeo. Vamos lá. Vou fazer o exercício agora aqui, o 17. Vou fazer o 17 agora, que também usa uma fórmula parecida. No exercício 17 ele fala o seguinte: um ônibus gasta 6 horas para ir da ponte do Rio Grande até São Paulo. Vamos lá, ele vai do Rio Grande, vou colocar R, até São Paulo. O ônibus gasta 6 horas para ir nesse trajeto inteiro. Então eu sei que o meu ΔT do trajeto inteiro são 6 horas. Que distam aproximadamente 420 quilômetros. Ou seja, ele fala aqui também a distância inteira
meu ΔS inteiro são 420 km. Agora, ele fala o quê? Percorreu nas 3 primeiras horas 220 km. Então, nas 3 primeiras horas, na metade do tempo, percorreu 220 km. E nas 3 horas seguintes, o restante 200 km. Pode-se afirmar que a velocidade média do ônibus foi... Ele fala o quê? Que fez em 2 partes a viagem, certo? Que em uma parte ele percorreu 220 km e no restante ele correu 200 km. Então vamos fazer o quê? Vamos dividir em 2 partes. Na primeira parte eu coloco lá velocidade média, ΔS e ΔT. Não vamos esquecer que no exercício lá no final ele pede o quê? Qual a velocidade média do ônibus? Então quando ele pede a velocidade média, que fórmula que eu vou usar? ΔS sobre ΔT. Não, vou usar a fórmula do sorvete porque ele não fala em projeção. Então na primeira parte ele fala a velocidade média, ele fala apenas que na primeira parte, nas primeiras 3 horas, que em 3 horas, ele percorreu 220 km. E na segunda parte, velocidade média, ΔS e ΔT, ele percorreu mais 200 km com o restante do tempo, que era o total de 6 horas, então o restante do tempo foram 3 horas. E ele quer saber o quê? A velocidade média do ônibus na viagem inteira. Então ele quer saber a velocidade média do ônibus na primeira parte com a segunda parte. É muito semelhante ao exercício anterior. Então eu pego da primeira parte a velocidade média, é o que ele quer saber. O ΔS é que a soma do S1 com o S2. É o percurso total inteiro, que foi o quê? 420 km. E o ΔT é o tempo inteiro, 3 horas mais 3 horas. Foi um total de 6 horas. Olha que bacana aqui. Ele quer saber o quê? A velocidade média da viagem inteira, certo? Você pode ver que ele não me dá... Dei uma pausa aqui, tive que pausar aqui, mas vamos retomar. Então, aqui dá para analisar no exercício o quê? Que ele não nos dá a velocidade média da primeira parte, nem da segunda e nem da terceira, certo? Mas no problema nós conseguimos ver o quê? Que ele pede a velocidade média da viagem inteira, ou seja, a primeira parte mais a segunda parte. E como ele já me dá a distância inteira e o tempo inteiro, eu nem preciso calcular a velocidade média da segunda parte ou da primeira, porque a única coisa que me interessa é o da segunda. E ele já me deu dados o suficiente para calcular a segunda, porque a velocidade média é igual à variação da posição pela variação do tempo. E ele já me deu a variação da posição total, que é a soma do S1 por S2, e a variação do tempo total, que é o tempo da primeira com o tempo da segunda. Então a única coisa que eu vou precisar fazer é o quê? É velocidade média é igual a ΔS por ΔT, velocidade média é igual a 420 dividido por 6 horas. Vou fazer na minha calculadora aqui, 420 dividido por 6 horas, dá um total de velocidade média da viagem inteira de 70 km por hora. Então, nota que eu nem precisei calcular as duas velocidades médias, já consegui achar o resultado aqui. Eu vou dar uma pausa no vídeo para ver se eu acho algum outro exercício aqui nessa modalidade e já retorno. Ok, vamos lá, vou fazer o exercício 1 da lista. O exercício 1 da lista ele fala o quê? Que uma viagem realizada em 2 etapas. Logo eu tenho a primeira etapa e a segunda etapa. Nessa eu não vou fazer o desenho, mas se quem tiver dificuldade para ler o exercício igual eu tinha no começo, eu sugiro que faça o desenho. Ele fala o quê? Que a velocidade média na primeira etapa é de... Vamos lá, deixa eu colocar aqui primeiro. Velocidade média, ΔS e ΔT. Velocidade média, ΔS e ΔT. Eu coloco isso aqui porque eu já li o exercício até o final, e quando vocês lerem o exercício até o final, na verdade esse aqui ele dá umas opções diferentes, mas é um outro caso ensinar a interpretar o exercício, mas ele vai pedir aqui praticamente a velocidade média. Então eu vou usar a fórmula velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Vamos lá. Na primeira parte a velocidade média ele fala que é de 80 km por hora. Vamos lá, uma viagem realizada em 2 etapas. Na primeira, velocidade média de 80 km por hora e na segunda é de 60 km por hora.
sendo a distância percorrida na segunda etapa o triplo da primeira. Então, na primeira etapa eu vou chamar de 1x, e na segunda etapa eu vou chamar de 3x, que é o triplo da primeira. E o ΔT ele não me dá. Aí ele termina o exercício assim. Na primeira, é correto afirmar que é correto afirmar que. Aí ele dá algumas opções de distância, que não tem como saber a distância, porque ele não deu o tempo. Aí ele fala do tempo, não tem como saber o tempo, porque ele não deu a distância exata. Aí fala da velocidade média. Óbvio que aqui seria da velocidade média, que é o que você consegue achar. Sem uma distância e um tempo exato, você consegue achar apenas a velocidade média. Então vamos achar a velocidade média desses dois aqui, dos dois juntos. Então vamos achar a velocidade média da viagem inteira, ou seja, da primeira etapa mais a segunda etapa. Velocidade média, ΔS e ΔT. Vamos lá. Agora aqui tem um macete que eu vou passar para vocês, é o seguinte. Ele passou a velocidade média da primeira e da segunda e quer saber a velocidade média da viagem inteira. E ele não me deu distância nem tempo. Só apenas me falou que a distância da primeira é 1 e da segunda é 3 vezes a primeira. Então, vocês podem notar o seguinte, que eu vou tentar explicar para vocês aqui embaixo. Ó. Quando a gente fala em MRU, velocidade média, vamos supor que um carro aqui, ó, o carro A, ele parte a 70 km por hora. Como ele não tem aceleração, ele parte aqui de 10 km. Quando ele chegar a 200 km, como a gente fala em MRU de velocidade média constante, que não tem aceleração, ele vai estar aqui ainda, ele parte aqui a 70 km por hora, tá? Ele vai estar em 200 km a 70 km por hora ainda. Certo? Ou seja, a distância vai variar, o tempo vai variar, claro, e só que a velocidade não varia, porque ela não tem aceleração. Ou seja, quando ele estiver aqui também ó, em 100 km, ó, a velocidade ainda vai ser 60 km por hora. Ou seja, vai variar o tempo, né, de 10 km a 100 e de 100 a 200, mas a velocidade média nunca vai variar, vai ser sempre 70 km por hora. Então o que eu consigo fazer aqui? Quando ele me der um exercício, que ele me pede a velocidade média total e não me dá ΔS nem ΔT, eu posso dar qualquer distância que o resultado vai bater, para não ficar trabalhando com variável, para não ficar trabalhando com x e 3x. Então o que eu posso falar? Eu posso dar uma distância aqui e preciso só seguir uma regra, a regra que deu no exercício. A distância que eu colocar aqui, eu tenho que colocar 3 vezes ela aqui. Ou seja, eu vou chamar essa distância aqui ó, de 80 km, porque é fácil de ser dividido. 80 km. E aqui eu preciso dar a distância, então, triplo da primeira. O triplo de 80 é 240 km. Certo? E o meu delta, eu já posso até dar o ΔS aqui total, que é o que? A primeira mais a segunda. 80 mais 240 são 320 km. Certo? E agora eu vou achar o que? O meu tempo. Qual que é a fórmula do tempo? É ΔT. Eu vou achar o tempo da primeira e o tempo da segunda para poder dar o tempo total aqui, para eu conseguir achar a velocidade média aqui. Vamos lá. A fórmula do ΔT é igual a ΔS sobre velocidade média. Meu ΔS é 80, dividido pela velocidade média que é 80. 80 dividido por 80 é 1. Logo, 1 hora, porque eu estou trabalhando em km por hora. E na minha segunda aqui, ó, é a mesma coisa. ΔT é igual a ΔS por VM. 240 dividido por 60 é igual a 4. 4 horas. E o meu ΔT total é a soma do ΔT da primeira parte e da segunda parte. 1 hora mais 4 horas são 5 horas. E a minha velocidade média, a fórmula dela é ΔS por ΔT. Então, ΔS dividido por ΔT, 320 dividido por 5. Deixa eu calcular aqui, 320 dividido por 5 é igual a 64 km por hora.
Essa é a velocidade média da viagem inteira. O que vocês vão poder perceber que com esse macete aqui que eu passei para vocês aqui embaixo, de dar uma distância imaginária quando não se tem distância nem tempo e ele quer a velocidade média, vai dar sempre certo. Vocês podem dar qualquer distância para cá, desde que essa seja uma e aqui o triplo. Vocês podem dar 100 km e aqui 300 km. Vocês podem dar 200 km e aqui 600 km. Vocês vão fazer o cálculo e vão chegar na velocidade média da viagem inteira de 64 km por hora. É a mesma coisa quando ele falar o quê? Quando ele dá... Eu vou explicar num outro exemplo aqui para quem não conseguiu entender aqui. Quando ele fala que na primeira parte da viagem, que é uma viagem em duas partes, e ele chama a primeira de metade, certo? De A até a metade, ele fala que fez a 70 km por hora. E da metade até o B, vamos chamar o B de destino, a outra metade da distância ele fez a 50 km por hora. Aí ele quer saber qual foi a velocidade média na viagem inteira, sem dar ΔT e sem dar distância. Mas ele fala o quê? Que é metade. Logo ele fala que essa distância é igual a essa. Então você pode fazer a mesma coisa. Ó. Vamos lá, deixa eu tentar montar rapidinho aqui. Ó. Ele deu de A, a velocidade média de A, 70 km por hora. ΔS de A ele só fala que é D, certo? Que é a mesma. Aqui, ó, que são as duas do mesmo, então vou chamar de D. E o ΔT ele não deu. E aqui foi do A até o M. E do M até o B, que foi na segunda parte, ele fala que a velocidade média foi de 50 km por hora. E o ΔS é o mesmo da primeira, porque ele fala de metade, então a distância são a mesma. Então ele chama aqui de D também. E o ΔT ele não deu. E o que ele quer saber é o quê? A velocidade média do percurso inteiro. Então ele quer saber a velocidade média do percurso inteiro, ou seja, do AM mais do MB. Então é do AM mais o MB. Ele quer saber o que? A velocidade média. Que é o ΔS, a soma dos 2D, certo? São 2D. E o ΔT é a soma dos dois tempos aqui que darão aqui. Então o que eu posso fazer aqui? Eu também posso trabalhar com uma distância imaginária, já que ele não me deu nem distância nem o tempo exato. E quer saber a velocidade média da soma de tudo. Então eu posso dar qualquer distância, desde que a distância seja a mesma para cá e para cá. Eu vou dar uma distância aqui rapidinho, vamos lá. Nós podemos chamar essa distância aqui, ó, 70, deixa eu ver um número divisível fácil. 7 vezes 5, 35. Eu vou chamar aqui de 350 km. E aqui também de 350 km. Logo, a soma dos dois vão ser 2 vezes D, são 700 km. Agora eu acho o ΔT. ΔT é quem? É ΔS dividido por VM. 350 dividido por 70, acredito que são 5 horas. Deixa eu ver rapidinho aqui. 350 dividido por 70 são 5 horas. E 350, eu já achei o ΔT deu A, agora do M ao B, 350 dividido por 50 são 7 horas. Agora a soma das duas partes, 5 mais 7, são 12 horas. E agora eu vou achar a velocidade média aqui, são 700 km dividido por 12 horas, que a velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Vai dar 58,33 km por hora a viagem inteira. E vocês podem aqui fazer a mesma coisa lá em cima. Vocês podem dar qualquer distância para cá, vocês podem chamar de 500, de 1000, 2000, 1 milhão. Vocês podem dar a mesma distância para os dois, que vocês vão ver que sempre vão chegar na mesma velocidade. Certo? É isso aí, galera. Esses aqui foram os exercícios de MRU. Buscando mais para usar a forma da velocidade média igual ΔS por ΔT. No próximo vídeo eu vou estar usando aquela de projeção, que é a do sorvete. Essa é igual a SO mais VT. Valeu!